Olá, terceira série, espero que estejam todos bem. E hoje nós iniciaremos então a nossa segunda aula sobre o capítulo 2. Vimos lá no primeiro capítulo a introdução à sociologia, como a sociologia surge, os primeiros autores, e hoje nós veremos também um pouquinho da contribuição de Comte e de Darwin, mas principalmente a contribuição de Durkheim para a construção da sociologia, beleza? Então Comte ele seria então o fundador da sociologia, seria então o pai da sociologia, aquele que cunha o termo sociologia, porque até então ele, inclusive em outras obras, tinha publicado o termo filosofia social, né? Então Comte já buscava analisar a sociedade a partir de um olhar mais rebuscado, mais crítico, mais analítico, mais filosófico em relação à sociedade, beleza? E Darwin, quais foram as contribuições darwinistas, então, para a sociologia? No primeiro momento, quando a sociologia surge, ela está imersa naquela ideia do evolucionismo, de uma hierarquia social, né? Então, os europeus, no ápice do colonialismo, das grandes navegações, da dominação de outros territórios, então eles se enxergam como superiores em relação a outras culturas, se enxergam superiores em relação a outras sociedades. E o darwinismo social seria então essa distribuição categórica entre as sociedades. Uma sociedade primitiva, ela evolui até chegar numa sociedade complexa, que seriam as sociedades europeias. Então, hoje em dia a gente já tem concepções antropológicas bem distintas dessa do darwinismo, dessa do evolucionismo, beleza? Então, hoje em dia a gente consegue entender que os traços culturais, eles conseguem se manter independente dessa relação capitalista de produção. Então, inclusive, antropólogos e sociólogos lutam, né, para desenvolver políticas públicas, políticas sociais que mantenham a cultura e a identidade, principalmente no nosso país, dos povos indígenas, né, que sofreram tanto com essa colonização. Beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre as contribuições de Émile Durkheim, conhecido também como David Émile Durkheim. Beleza? Aqui uma imagem dele, tá? Cabelo bonito. Beleza. Então, galera, David Émile Durkheim, então ele nasceu em Épinal, na França, no dia 15 de abril de 1858, pensando aí então já bem próximo, um tempo depois da Revolução Francesa, né? Então ele já vivia, nasceu ali já depois de toda aquela conturbação política que a França viveu, né? Então era filho de uma família tradicional de rabinos. Então o que são os rabinos? Os rabinos são esses líderes religiosos do judaísmo. Então são pessoas que detêm um conhecimento em relação às tradições judaicas e têm essa missão de transmitir o conhecimento, beleza? Então Durkheim, ele se diferencia principalmente de Comte por conta desse conceito que Comte atribui à física social, porque Comte também então está muito imerso ainda nessa ideia das ciências exatas, né? Então não seria possível, segundo a lógica de Durkheim, analisarmos uma sociedade a partir de fatos estáticos, de leis estáticas, porque ele já tinha essa concepção de que a sociedade é dinâmica e de que ela precisa de uma análise mais robusta. Então você precisa relacionar, contextualizar mais fatos para poder analisar o seu objeto. Beleza? Então, o que é o objeto da sociologia para Durkheim? Exatamente o fato social. Durkheim escreve, então, As Regras do Pensamento Sociológico, em 1895. Nessa obra, o autor fala sobre os fatos sociais e as suas características. Então, o que são fatos sociais? Quais são as características dos fatos sociais? Os fatos sociais são exteriores, coercitivos e generalistas.
esses fatos sociais, eles agem sobre o nosso modo de sentir, o nosso modo de agir e o nosso modo de pensar, pessoal. Então, os fatos sociais, eles constituem uma consciência coletiva que cria determinados indivíduos que agem determinados por aquela pressão social, por aquela correção social. Então, vamos trazer uns exemplos aqui, né? Sobre coercitividade, sobre exterioridade, sobre generalidade, beleza? Na teoria de Durkheim, as ações coercitivas externas e gerais têm a capacidade de operar sobre nossos comportamentos, situações que muitas vezes não são ao menos refletidas pelos indivíduos, beleza? Então, por exemplo, quando você pega uma fila de caixa, se você não for um idoso, se você não for uma pessoa com uma necessidade especial, você não vai ter uma lei falando sobre como você deve agir. Então, mas a fila, ela caracteriza exatamente essa ação coercitiva. Você não reflete sobre se você vai pegar a fila ou não. Você simplesmente vai lá e se posiciona na fila, porque você aprendeu desde pequenininho que o certo é pegar a fila. Pronto. Então, são ações que constituem características de uma sociedade. Beleza? Então, pensa só, a linguagem. A nossa linguagem condiciona a maneira como a gente pensa. Quando eu penso assim, nossa, eu tô com uma saudade de fulano, nossa, essa quarentena tá me deixando com uma saudade da minha mãe, realmente tá me deixando com muita saudade da minha mãe. Mas a palavra saudade, por exemplo, é uma palavra do português. Então, a própria palavra condiciona a maneira como a gente pensa, como a gente age. Então, são ações coercitivas, exteriores. Então, a linguagem já existia antes da minha existência. Então, a linguagem, de certa maneira, então eu nasci no Brasil, imerso a uma sociedade que fala português e que eu vou aprender os valores daquela linguagem. Beleza? Então, isso seria o fato social. Então, externo, coercitivo, generalista. Beleza? Seguindo dentro dessas obras de Durkheim, seguindo nas contribuições de Durkheim, em 1893 ele escreve então a divisão do trabalho social, que é um trabalho, uma tese de doutorado publicado por ele, né? Então, Durkheim, ele analisa exatamente as relações de produção numa sociedade moderna, pós-industrial. Então, como que as relações sociais, as relações de trabalho passam a existir depois das grandes revoluções que houveram na Inglaterra e na França? Então, como que a sociedade se constitui agora? Isso é muito importante. E Durkheim vai falar sobre as solidariedades. E mais uma vez, ele volta lá no passado, né, para poder entender a origem dessa solidariedade. E ele faz uma análise muito profunda, que nas sociedades primitivas, nas sociedades feudais, que tem essa característica mais enrijecida, se assim pode se dizer, essa característica mais estamental, mais de pouca transição social, Durkheim analisa e classifica como uma solidariedade mecânica. É o que nós vamos ver. Então ele busca então nessas dois tipos de sociedades, as sociedades primitivas e nas sociedades complexas, essas relações de trabalho. E ele vai caracterizar em duas: a solidariedade mecânica, ligada à sociedade primitiva e estamental, feudal, e a solidariedade orgânica, que é uma característica das sociedades complexas pós-industriais. Então nós temos aqui as solidariedades sociais, tá? Solidariedade mecânica é fruto das relações sociais mais simples, como em sociedades agrárias e tribais, economia mais simples e mecanismos coercitivos mais informais. Ou seja, você não tem a presença de um Estado, de um corpo jurídico que vá influenciar na maneira como aquela pessoa age. Então, pegando um exemplo aqui do que seria esse corpo jurídico agindo em relação à vida das pessoas. Em Brasília, há mais ou menos 20 anos atrás, 25 anos atrás, saía uma lei da faixa de pedestre. Então, as pessoas que não parassem na faixa de pedestre seriam multadas.
Então o Estado age de maneira formal na maneira como as pessoas vão agir. Então é uma ação, é um fato social, é coercitivo, é generalista, é externo e faz as pessoas agirem de certa maneira, beleza? Então no Brasil, Brasília se torna referência em faixa de pedestre. Em muitas outras cidades a faixa de pedestre não funciona, mas em Brasília funcionou. Então isso alterou a maneira como as pessoas se relacionam, beleza? Então, o que seria a solidariedade mecânica? Então, teria essa característica da informalidade. As condutas, nesse caso, são baseadas em tradições culturais mais antigas, rígidas e estamentais. Agora, já na solidariedade orgânica, é característico a grandes cidades da modernidade pós-industrial, economia complexa e diversificada, grande número de especialistas nas áreas do conhecimento científico e grande dependência dos setores produtivos. Os indivíduos aqui necessitam constantemente dos serviços prestados por terceiros de forma recíproca. Então, galera, isso daqui é muito importante. Por quê? Porque na sociedade complexa, eu sou um grande especialista, sei lá, em biotecnologia, mas eu não sei fazer um pão. Então eu preciso do padeiro. Então a minha carga de trabalho, essa revolução industrial, ela cria uma carga de trabalho altíssima, ela cria uma necessidade de especialização para o indivíduo se situar dentro dessa sociedade, para ele enxergar o seu papel dentro dessa sociedade e ele tem e existe essa relação recíproca, existe essa solidariedade orgânica. Então, eu preciso gastar todo o meu tempo de produção para me especializar, sei lá, em biotecnologia, em estudos celulares, mas eu não tenho capacidade, por exemplo, de plantar o meu alimento e colher o meu alimento para me alimentar. Eu não tenho tempo hábil para isso. A sociedade, ela se torna muito complexa, o tempo se torna mais curto, os dias se tornam mais curtos, a vida se torna mais acelerada. Então existe uma necessidade de troca, existe uma necessidade de buscar no outro uma especialidade que eu não tenho. Então é exatamente isso que Durkheim fala, que a característica das sociedades complexas, pós-modernas e industriais, elas necessitam de uma troca constante de bens de consumo, beleza? Então, portanto, para Durkheim, a maneira de transmitir esse conhecimento seria através da educação. E a educação, para ele, é o modo como a sociedade esquematiza, compila, sintetiza os valores mais relevantes de sua cultura, a fim de transmitir para gerações futuras aquilo que constitui como unidade social. Então, os valores daquela cultura são transmitidos a partir da educação, a partir de parâmetros educacionais. Beleza? Sociedades complexas, problemas complexos. Então, Durkheim, a partir da análise dessas sociedades complexas, ele começa a enxergar anomias sociais. O que são as anomias sociais? As anomias sociais, elas constituem na quebra da solidariedade social, e constituem exatamente no desrespeito às normas e às práticas coletivas. Então são indivíduos que não se encontram dentro de uma não se enxergam dentro dessa sociedade, beleza? Então, e buscam, de certa maneira, ceifar a sua vida, né? Então, Durkheim, aos 39 anos de idade, no ano de 1897, ele faz uma análise do suicídio à luz da sociologia. Se vocês quiserem buscar mais sobre esse tema, eu aconselho a página 44. A página 44 fala ponto por ponto em relação às características desses tipos de suicídio: o egoísta, o altruísta, o anômico e o fatalista, né, que são características diferentes de suicídio, beleza? Que também constituem uma anomia social. Trouxe aqui uma tabelinha para vocês em relação à taxa de suicídio que
existe no mundo. O Brasil aqui ocupa uma posição bem baixa, né, ó, de 6,5 suicídios dentro de uma escala de 100 mil habitantes. Então nós temos aqui outros países com taxas altíssimas, né? Rússia aqui 31 suicídios numa escala de 100 mil habitantes, beleza? Título de curiosidade para vocês. E por fim, então, Durkheim, dentro dessa busca de uma construção social, de uma análise sociológica pós-revoluções, né? Então ele fala sobre a religião. E um livro dele que é muito famoso dentro do mundo sociológico é As Formas Elementares da Vida Religiosa, que ele publica em 1912. Tá? Nesse livro, o autor elabora uma teoria geral da religião com base na análise das instituições religiosas mais simples e mais primitivas. Então ele vai a Europa naquele momento está passando ali por um processo de colonização de outros territórios, né? Então Durkheim faz uma análise dos aborígenes na Austrália. Então ele faz uma análise do totemismo. A religião lá dos australianos, os aborígenes, é uma religião que tem essa característica do totem. Então ele vê ali naquele totem, naquela imagem, naquele objeto, a representatividade do Deus dele. E Durkheim vai analisar, fazer uma análise comparativa dessas religiões primitivas com as religiões do mundo complexo, né, da vida complexa, das sociedades complexas, né, que são as religiões monoteístas, as grandes religiões, beleza? Então, segundo Durkheim, o totemismo seria a essência da religião, seria o cerne, a origem da religião. Tá bom? E dentro das formas elementares da vida religiosa, nós podemos ter 3 perspectivas de estudo, que seria a primeira, que comporta uma descrição de uma análise detalhada dos sistemas de clãs e do totemismo. Então, Durkheim vai buscar a origem da religião, né? Então ele vai fazer o estudo comparado entre religiões totêmicas e complexas, as religiões totêmicas e as religiões monoteístas, tá? A segunda maneira de analisar essa obra dele seria sobre a essência da religiosidade, né, que é baseada no totemismo australiano. Então ele vai tentar entender quais são as características comuns a todas as religiões, beleza? E uma terceira seria sobre a construção do conhecimento humano. Então, qual é a relação da religião e o seu papel de uma constituição de uma coletividade? Então, e por que o ser humano tem essa capacidade de construir essa relação metafísica com o ser? Então, por que o ser humano tem essa capacidade de imaginética, tem essa capacidade de se relacionar e de ter um Deus vivo dentro da sua mente, de ter esse Deus metafísico, esse Deus que extrapola as barreiras físicas, beleza? Então essa seria uma terceira maneira de analisar essa obra de Durkheim. Terceiro ano, terceira série, por gentileza, peço que vocês façam os exercícios da página 46 a 51, tá bom? Nossa próxima aula é corrigindo essas atividades aí, tá bom? A gente vai corrigir questão por questão. Qualquer dúvida vocês mandem aqui nos comentários abaixo. Um beijão, até mais!